Estamos aqui para falar de casas astrológicas, onde a vida acontece, porque as casas, elas são locais, elas são lugares. A gente pode falar assim, de uma maneira geral, que os planetas falam do que está acontecendo. Os signos, como está acontecendo. E a casa onde está acontecendo. Então, as casas astrológicas são setores da vida, representam setores da vida. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fica aqui, tá bem interessante, objetivo, você não vai se arrepender. Eu sou Patrícia Aguiar, astróloga há mais de 35 anos, estou com um curso de astrologia no forno. Se você tem interesse, já fica ligado que daqui a pouco sai maiores informações. Tem umas playlists bem legais aqui, Saturno do Karma ao Dharma, Lua do Karma ao Dharma, meditação nas Vênus de cada signo. Dá uma conferida, eu vou deixar aqui, tá? Nos comentários para vocês assistirem, acompanharem e quem sabe isso pode te ajudar em processos que você esteja vivendo na sua vida. Mas vamos lá. Aqui nessa imagem do centro tem um mapa e eu coloquei outra imagem expandida para a gente mais ou menos entender o que são casas. Casas são os cenários. Imagina que sua vida é uma peça, ela tem um roteiro, ela tem atores e ela tem um cenário, ela tem um ambiente. Esses ambientes são as casas astrológicas. As casas, elas são determinadas pelo lugar que você nasceu, pela latitude e pelo horário que você nasceu. Então, só tem acesso a esse mapa deste jeito, com ascendente, com casa astrológica, sabendo, olha, eu tenho Sol na 5, eu tenho Lua na 7, eu tenho Vênus na 4. São apenas exemplos. Quem sabe o horário e o local, quando eu falo local, eu estou falando cidade, tá, gente? Que nasceu. A partir daí é feito um cálculo. Eu sou da geração de astrólogos que aprendeu a calcular isso na mão. Meus primeiros mapas, você tinha várias tabelas, você fazia cálculos, calculadora do lado ali, construía, depois ia desenhar a mandala e, enfim, você demorava muito tempo para fazer um mapa, para depois ir para a interpretação do mapa. Agora, a vida moderna faz com que a gente tenha vários programas aí para a internet. Quem é astrólogo deve ter, né? Programas profissionais, porque são muito mais detalhados e você faz ali o seu mapa. A gente não precisa mais deste trabalho de calcular. Mas como é que a gente vê o significado, com o que cada casa traz de ambiente? Primeiro vocês vão ver que eu fiz uma cruz aqui, tá? Nesse mapa central. E nessa cruz tem uma seta onde está escrito AS. É o ascendente. Todo o mapa é calculado a partir do grau do signo do seu ascendente. A partir disso, o mapa é gerado. Então, o ascendente, ele representa o quê? A casa 1. É a cúspide da casa 1. É o seu nascimento, o seu cheguei, estou aqui.
Como é que você chega? Como você chegou? Como foi seu parto? Qual a implicância disso na sua vida? Como você chegou aqui nesse planeta? Como você se materializou como ser vivo? Tá? Qual a sua identidade? E quais as máscaras que você usa socialmente para se apresentar? Fala do seu corpo, dos seus projetos pessoais. A casa 1 está muito vinculada àquilo que você quer fazer com você, com sua vida. Sistemicamente, a gente fala que é na casa 1 que a gente dá o sim à vida, que a gente toma, a vida nas nossas mãos para fazer algo de bom na nossa vida. Para quem não entendeu direitinho isso que eu acabei de dizer, é na casa 1 que você se apropria de si e da sua vida. E que junta com o seu sol, com sua lua e com todos os outros elementos do seu mapa para construir a sua vida. Porque nós somos autores e atores da nossa vida. Nós não temos 100% do roteiro. Tem épocas que temos mais acesso ao roteiro, época que temos menos, mas a gente sempre pode entender como construir, como reagir, como agir e enfim. Então a casa 1 é esse lugar. A casa 2 é o seu valor. Qual o valor que você dá e qual o valor que você permite que o outro lhe dê? Então tem muito a ver com valor pessoal, tem a ver com autoestima e tem a ver com remuneração, porque é valor. Quais os valores que você ganha, quais os valores que você adquire, quais os valores que você guarda. Qual a sua relação com o conforto? Qual a sua relação com os luxos? Como você conquista recursos? Como você administra recursos? É este lugar, tá bom? A casa 3. A casa 3 tem a ver com o ambiente próximo. Tá? Então tá muito relacionado, se a gente fala de lugar, a viagens a lugares próximos da gente, da onde a gente mora, tá muito relacionado a o ambiente escolar. E eu falo de escola, eu não falo de faculdade, tá? O ambiente escolar, aquele ambiente que deveria ser uma extensão da casa na primeira infância e enfim. Fala de irmãos, de primos, de vizinhos. O que é que você tem aí nessa casa? Como é que você lida com isso? Como você lidou com a escola? Como você se comunica e como você troca? Então, como tem a ver com comunicação, com troca, também tem uma relação com comércio e, enfim, tá? Como você processa informações. Então, a casa é onde isso acontece, a maneira que isso está ali. Bom, vamos para a casa 4. A casa 4, ela tem aí FC, tá? Fundo do céu. É uma casa angular, as casas angulares são 1, 7, 4 e 10, são pontos fundamentais do mapa, porque são pontos estruturadores do mapa, estruturadores desse eixo, tá? A gente olha para a nossa casa 4, para a nossa ancestralidade. Se o mapa fosse uma árvore,
A casa 4 seriam as nossas raízes. Como a gente ancora as nossas raízes, o que a gente traz da nossa ancestralidade. A casa onde fomos criados e a casa que criamos depois de adulto. Houve modificação nesse processo? Não houve? Você vai olhar a continuidade do mapa. Fala muito da ancestralidade feminina e de como se apropriar da força dessa ancestralidade. Fala de questões hereditárias, fala da cultura da sua família, o que é certo para a sua família, o que não é certo para a sua família, como isso influencia a sua vida. É uma casa que está vinculada à epigenética, está vinculada àquela coisa de você ter uma genética e essa genética se manifestar no ambiente que você cria ou não, no ambiente que você foi criado ou não. Mas é uma casa muito poderosa, ok? Quando a gente olha aquele momento, sabe que a gente está na casa dos nossos pais e que a gente rompe e vai para nossa casa. E rompe, eu não estou falando de crise, não. Eu estou falando que você saiu daquele status da casa dos pais e você vai para a sua própria casa. A sua casa, aquela que você está construindo sozinha ou compartilhando com alguém, também é a casa 4. É aquele lugar que você, em tese, deveria se sentir seguro, protegido. Acolhido, ok? A casa 5. A casa 5 tem a ver com o nosso poder de criar. É a criação, é o lugar máximo da criação. Por isso a casa 5 tem a ver com criatividade, projetos, arte. A casa 12 também tem a ver com arte, só que a 5 é a arte consciente. A 12 é uma arte mais abstrata, mais inconsciente, aquela arte que sai e você nem sabe direito como saiu. A casa 5, como tem a ver com criação, tem a ver com os nossos filhos, com os nossos projetos, com aquilo que nós criamos na nossa vida. A casa 5 é o lugar do lúdico. O que te dá prazer? Como você tem prazer? Qual o lugar do prazer em sua vida? A casa 5 tem a ver com o seu processo de amor próprio. Você ama aquilo que você cria? Você está criando para se sentir exuberante nessa sua criação e nessa criatividade, nessa extensão, nessa manifestação de quem você é? Isso ancora o seu amor próprio. É diferente da autoestima da casa 2. Tá? Mas, mesmo sendo diferente, é claro que estão relacionadas. A casa 6. A casa 6 é uma casa de serviço. É a casa do cotidiano, é o ambiente da rotina, é aquilo que você faz todos os dias. Chico Buarque cantou isso, cantou a casa 6 pra gente. Todo dia ela faz tudo sempre igual e é isso, é essa rotina. E tem muito a ver com hábitos de vida que te tornam pessoas mais saudáveis ou não. Quais os hábitos? Como você se alimenta cotidianamente? Como você lida no cotidiano com o seu corpo? Como você todo dia vai para o trabalho? Como você trabalha? Qual o serviço que você presta? O que você tem na sua vida cotidiana
que te coloca num lugar, às vezes, de conforto. Você tem pets, animais de estimação, animais pequenos, tá? Animais pequenos no sentido, aqueles que a gente cria dentro de casa, estão relacionados à casa 6. Animais grandes, se você tem cavalo, por exemplo, é casa 12. Mas se você tem cachorro, se você tem gato e enfim, casa 6. Por isso a casa 6 também está vinculada à doença, porque ela fala das questões do hábito. E na casa 6 a gente também encontra muito da epigenética, muito daquela manifestação genética que encontra um ambiente onde a gente repete ali naquele ambiente 1000 vezes a mesma coisa e permite que coisas se manifestem ou não. É muito legal a gente olhar para a casa 6 no sentido de quais os pequenos ajustes contínuos, quais os detalhes que eu posso estar aprimorando até estabilizar e transformar aquele detalhe num novo hábito. E assim vai, é o trabalho da formiguinha. Daqui a pouco você olha, puxa, mudei meus hábitos de vida. Tá? A casa 6, como está vinculada com serviço, está vinculada com o trabalho. Mas é aquele serviço, aquilo que se faz todos os dias. A casa 10, que a gente vai falar daqui a pouco, é carreira, profissão, status social, a gente já chega ali. Temos a casa 7, que é o descendente. Enquanto que é outra casa angular, outro ponto extremamente forte do mapa. Enquanto a casa 1 sou eu, a minha identidade, os meus projetos, como eu me apresento para o mundo, nasci, cheguei desse jeito, cheguei com essa postura, tá? É esse ambiente interno que eu levo para vários locais na minha vida. A casa 7 é o outro. O lugar da relação com o outro. O lugar de uma relação estável. Então, a casa 7 está vinculada a casamento, a parcerias, a pactos, a contratos. Então, quem é da área jurídica sempre dá uma olhada muito especial para a casa 7. A casa 7 tem a ver com inimigos declarados. E aí, mais uma vez, se você está no embate jurídico com alguém, você vai olhar para outra parte como quem olha para a casa 7. É esse lugar, tá? São essas parcerias, são os nossos pactos sistêmicos. É aquele lugar, o que é que está compactuado aí? O que está aí que precisa ser revisto? Na casa 1 e na casa 7 e em outros lugares do mapa, mas aí falando de uma forma mais simplória, a gente olha como a gente dá e como a gente recebe, como a gente vivencia esse equilíbrio nas relações, ok? A casa 8 é a casa da nossa fusão com o outro. Tem a ver com relacionamento, tem a ver com sexo, tem a ver com o fundir com o outro. É diferente do sexo da 5. O sexo da 8 é uma conexão mais profunda. A casa 8 tem a ver com os bens do outro, os valores do outro, tá? Tem a ver com questões de herança, tem a ver com lutos. O lugar do luto na nossa vida, o lugar do luto no nosso sistema. A gente sempre olha para a casa 2, para a casa 7, ou para a casa 8 como eixo. A 7 está muito relacionada ao valor que eu me dei, que eu me dou. A 8
com valores que os outros fornecem. Isso tanto pode estar relacionado com dinheiro, com recursos, como com valorização pessoal. Tá? São casas profundas, são casas sistêmicas, se preferir, são casas kármicas, que são interessantes ter um olhar bem profundo. O que tem aí nos leva a outra dimensão, são portais, as casas de água, casa 12, casa 4, casa 8. Vamos lá. Casa 9. Casa 9 é meio que uma casa de crescimento, de expansão. É quando você atravessa o seu território conhecido, casa 3, e vai além. Então fala de grandes viagens. E a gente pode falar das grandes viagens concretas, quando a gente se desloca de um lugar distante para outro lugar. Como tem a ver com as nossas viagens cognitivas, o estudo universitário, tá? É uma graduação, é uma pós-graduação, é um mestrado, é um doutorado, é um pós-doc. É quando você está ali colocando sua mente num exercício grande. Tem a ver com religião, tem a ver com dogmas, tem a ver com um conjunto de crenças filosóficas ou doutrinárias. Ok? A casa 9 é uma casa que propõe a expansão, que propõe a uma abertura, a um conhecimento aprofundado. Então, aquilo que se tem nesse ambiente tem essa questão desse mergulho expansivo, dessa viagem que se alarga. A casa 10 tem muito a ver com a nossa ancestralidade masculina. E olha que eu estou falando masculino, não estou falando necessariamente de paterno ou materna, tá? Tem a ver com o lugar onde nós nos projetamos socialmente. Então, é o status social. Isso está vinculado à carreira, à profissão. Mas e aí, se uma pessoa não trabalha, ela não tem casa 10? É claro que tem. Qual o status social dela? Por exemplo, é o status de dona de casa? Ok? Como é que projeta? Qual é o lugar? O que está ali? Essa casa é uma casa de alvos, de objetivos, o que se pretende construir na vida. E qual o compromisso que se tem consigo para chegar nesse local, nesse lugar de construção, no topo dessa montanha. Então, a casa 10 fala muito das nossas ambições, desse desejo de chegar neste lugar de status social e de onde se chega. E chegou ali, quer se chegar em outro lugar, como é esse lugar daí, a casa 11. A casa 11 tem a ver com o nosso clã, com grandes grupos, com grupos estendidos, por isso que tem a ver com amigos, mas são amigos que compartilham ideais. É bom aqui a gente fazer uma distinção, que eu vejo muita gente se enganando. Os amigos estão na casa 5 e na casa 11. Qual é a diferença? Eu vou sair com o grupo de colegas, de amigos do trabalho. Casa 11. Eu tenho duas amigas que são irmãs de alma, que me acompanham na vida,
casa 5. Tem essa distinção, isso é muito claro, tá? Então, a casa 11, ela fala desses ideais que se compartilham, ela fala de planos para o futuro, dessa coisa visionária, e é uma casa que está muito relacionada à ciência, sabe? A esse estudo daquilo que vai além, do projetar para o futuro, do desejar o futuro, do se encaminhar para o futuro. E é muito legal quando a gente tem grupos que pensam o futuro junto, que pensam um futuro mais estável, mais feliz, com uma relação com esse planeta que a gente vive, mais responsável, mais coerente. Esse lugar também é um lugar de casa 11. A casa 12. A casa 12, ela tem a ver com o nosso inconsciente. Ela tem a ver com um local que não é fácil de acessar e que muitas vezes não é fácil de perceber. Daí a primeira coisa, enquanto a 7 está ali como inimigo declarado, você sabe que você está ali numa lide na justiça com determinada pessoa, você sabe que determinada pessoa não gosta de você e você também não gosta dela. Casa 7. Casa 12 são os nossos inimigos ocultos. E às vezes os nossos inimigos ocultos, os nossos inimigos invisíveis, eles são personificados e às vezes são ideias. Às vezes são desequilíbrios mentais. Às vezes são construções, sabe? Construções que se criam na cabeça, que parece uma construção de um tiro no pé. Tem a ver com os nossos medos. Quem trabalha com astrologia kármica relaciona a casa 12 diretamente ao karma. A casa 12, ela fala, tem várias casas que falam da vida intrauterina, mas a casa 12, ela traz também esse peso daquilo que a gente, não apenas a 12, tá, gente? Mas a 12 manifesta ali com mais força. É esse peso daquilo que aconteceu enquanto estávamos morando no corpo da nossa mãe e das impressões que a gente tem, que a gente traz como nossas, mas que não são necessariamente nossas. E precisa de muita terapia para desvincular o que é meu e o que é do outro, ainda mais quando foi assimilado nessa época em que comungávamos do mesmo lugar físico, do mesmo corpo. Então, a casa 12, ela tem a ver com instituições. Então, hospitais, prisões. Eu falei 8, não foi? A casa 12 tem a ver com instituições, hospitais, prisões, períodos que se passa em isolamento. Isso pode ser aquele isolamento voluntário, tá? Eu estou aqui, eu vou participar de um retiro, eu vou respirar profundamente, eu vou meditar, eu vou me recolher. E isolamento involuntário, tá? Esse é um apanhado do que são esses lugares onde a vida ocorre, que são as casas, que são lugares internos que nós manifestamos em nossa vida como lugares externos. E o que eu desejo para você é que você se aproprie muito das casas do seu mapa, que você aprenda a lidar com esses lugares e que se desenvolva muito no seu caminho. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração.